dia, amigo internauta. Este aqui é o Agropapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet. E hoje é terça-feira, 1º de dezembro de 2015, dia de luta, enfim, de prevenção contra a AIDS, e o Agropapo também está engajado nessa causa. E você sabe, aqui no Agropapo nós conversamos sobre o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, que é o agronegócio. Enfim, tratamos de política, economia, tecnologia, leis, tudo que envolve o setor, tudo que envolve o segmento e também outros temas, enfim, que são correlatos ao agronegócio, afinal o setor está presente em tudo no nosso dia a dia. Então também tratamos de gastronomia, de entretenimento, saúde, moda, turismo rural, enfim, tudo sobre o agronegócio. E relembrando que você pode acompanhar este e outros programas, revê-los no nosso canal no YouTube. Basta colocar lá na busca Agropapo. E nesta terça-feira, 1º de dezembro de 2015, eu tenho o prazer de receber o consultor em agronegócio, Francisco Villa. Villa, é um prazer contar com a sua presença aqui no Agropapo. Prazer é todo meu, Ronaldo. Muito bem, Villa. Eu queria que você começasse essa nossa boa conversa, Villa, contasse um pouquinho como é que um alemão que passou muitos anos, foi professor em Portugal e aí veio parar no Brasil e acabou se especializando em pecuária. É um mosaico aí diferente. Queria que você pudesse contar isso para os nossos amigos internautas, telespectadores do Agropapo. Muito bem, vou tentar resumir muitos anos em poucas palavras, mas você nem sabe, mas é hoje o dia que faz 20 anos que eu voltei para o Brasil. Veio no dia certo. No dia certo. Para comemorar, depois a gente vai tomar um copo de água junto. E eu já estive aqui nos anos 70 para assessorar o governo de Minas Gerais, dentro da cooperação Alemanha-Brasil, e foi amor à primeira vista. Então, estive aqui 3 anos, trabalhando no sul de Minas, em São Paulo. Só que no fim dessa época, eu fiz uma análise macroeconômica e percebi que estavam chegando umas nuvens pretas. E achava, bom, então esse é o momento de deixar os brasileiros resolverem os seus problemas, e depois a gente chamou isto a década perdida. Tá. Mas sempre estava de olho para ver, bom, um belo dia aqui deve voltar o sol no Brasil, e com o Plano Real, em 94, 95, voltou e eu disse, pronto, agora vou lá mais uma vez num país que Stefan Zweig, naquela altura, nos anos 40, chamou o país do futuro. E, chegando em 95, então 98, você ficou 2000... aqui na década de 70, foi embora no final da década de 70 Isso. E aí retornou no começo dos anos 90. Exato, em 95, com o Plano Real, porque quando analisei o pacote que o governo naquela altura estava propondo, eu vi que isso seria o terceiro, o quarto plano, mas desta vez podia dar certo. E deu. Perfeito. Tá. E aí eu voltei aqui, fiz uma volta também uns meses na China e em outros países e decidi, bom, vou ficar aqui. E no fim dos anos 90, um amigo me convidou para fazer uma análise macroeconômica, um plano de negócio para uma série de fazendas. Eu sou produtor de leite de pequeno porte no sul da Alemanha, então já sei distinguir a vaca do boi. Sim. E aí eu vi esse enorme potencial, porque naquela altura o Brasil começou a exportar carne. Correto. Só que para exportar carne você tem que ter um certo nível, um padrão de qualidade que não era o usual naquela época. E desde 95 até hoje foi feito um salto enorme em qualidade, quantidade, padronização. Então foi uma área que era convidativa para alguém que tinha um pouco de experiência na vida. E eu trabalhei na África, trabalhei na Ásia com o Banco Mundial, então eu sabia linkar as experiências dos países industrializados mais desenvolvidos com a realidade mais dinâmica de países jovens, como é o caso do Brasil. Até pegando o gancho nessa tua última resposta, eu queria que você pudesse contar um pouquinho, a partir de toda a sua vivência internacional e tudo, como é que é a percepção, a perspectiva de outros países, enfim, principalmente, vamos dizer assim, da Europa, os Estados Unidos, talvez até os países asiáticos também, em relação ao agronegócio brasileiro. Como é que, vamos dizer assim, o consumidor acaba enxergando, o setor privado desses países enxerga o nosso agronegócio?
Bom, aí nós temos que distinguir. O consumidor não sabe nada do Brasil, porque se você fala de Argentina ou do Brasil, é a mesma coisa que a gente fala da Finlândia e da Suécia. Então, ninguém sabe exatamente a diferença. Não chega assim, nenhum tipo de informação. Não. Então, os americanos até hoje acham que Buenos Aires é a capital do Brasil. Se você vai para o mercado dos alimentos, eles sabem porque são importadores de matérias-primas do Brasil. E se vai para o mercado do investimento internacional, essas pessoas sabem mais sobre o Brasil do que a gente, né? Porque tem todos os relatórios do FMI, das embaixadas, etc. Então, o Brasil é muito conhecido por quem está interessado em saber as coisas sobre o Brasil e está totalmente desconhecido pelo resto. Então, as pessoas também não sabem sobre a Austrália, quantos habitantes tem, qual é o PIB per capita, o que estão produzindo. Né? Mas isso é um desafio nosso, né? Nos tornarmos mais bem conhecidos. Eu digo nosso do agronegócio brasileiro. Para não chegar só até o porto, né? Precisa ir além, precisa levar os produtos dentro de uma construção aí de uma cadeia produtiva até a gôndola dos supermercados internacionais, né? É um desafio bom, porque você não tem que desfazer uma imagem negativa. A imagem é neutra. Não é neutra, é um pouco melhor, porque o Brasil é conhecido como um país simpático, tem aquela coisa do samba, do futebol e tudo isso, e pessoal alegre, tinha os vencedores 3 de Fórmula 1, então o Brasil depois tem o romantismo da Amazônia, aí sim entra um pouco uma viés crítica, mas eu ia te perguntar isso. Então o Brasil é um país simpático e agora por cima desse patamar de simpatia você pode construir o segundo andar da imagem, dizer que o Brasil é um player importante na economia global nos próximos 10, 15 anos. Sim, mas internacionalmente ainda não acha que a agricultura brasileira vai bem porque destrói a Amazônia? Não é esse mito que foi construído? Ou quanto que tem de jogo dentro do comércio internacional em relação a essas questões? Bom, em primeiro lugar, a imprensa lá fora, ela repete o que a imprensa interna escreve. Né? Se fala mal da Amazônia, do desmatamento, não são estrangeiros que dizem isso, são a mídia brasileira que informa com muita razão sobre os excessos que houve, e já houve uma retração nos últimos 10, 15 anos. Correto. Mas naturalmente isto, como o jornalista você sabe, né, é sempre mais fácil vender uma notícia complicada, ruim, do que dizer que está tudo bem. Sim, sem dúvida. Bom, continuando, Vida, eu queria que você pudesse contar, enfim, a partir da sua, vamos dizer assim, intensificação dentro do universo da pecuária no Brasil, passados aí quase 20 anos e tudo mais, quais são as principais transformações que você observou no setor? O setor avançou em produtividade, ganhou mais eficiência gerencial, como é que é isso? É uma atividade que se tornou mais sustentável, enfim, o que você pode dizer? Aí, naturalmente, nós temos que distinguir entre as duas grandes áreas, que é agricultura e pecuária. A agricultura de precisão já existe. Na agricultura, se você errar 3 anos seguidos, então você não está mais na agricultura. Na pecuária, você pode tocar 10 anos. Tem uma margem maior. Exatamente. E a exigência tecnológica na agricultura, que é a combinação de insumos e máquinas, também exige uma capacidade gerencial dos recursos escassos, inclusive das pessoas, muito maior do que na pecuária. Na pecuária ainda temos, eu diria, quase 70% do plantel de 200 milhões de animais estão sendo tocadas à maneira tradicional, extensiva. É um setor ainda muito heterogêneo, né? Muito mais heterogêneo do que os outros. Né? Os outros, você tem uma faixa de qualidade, se você está dentro, tudo bem, pode estar um pouco melhor, um pouco pior, mas se você está abaixo do limite mínimo, você está fora. Isso não ocorre na pecuária, só que agora com a necessidade de padronização dos produtos, não só para exportação e não só para a carne boutique no Brasil, mas para o Brasil inteiro, porque tudo hoje é padronizado, o telefone, tudo.
e o alimento, que seria a coisa Sim. mais importante para padronizar, então não está ainda, mas agora está sendo. E aí nós temos que fazer as coisas de uma forma mais concentrada em termos de gestão e, por tabela, nós usamos menos terra. Porque nós temos um animal por hectare. Temos 200 milhões de hectares e 200 milhões de animais e 200 milhões de brasileiros. É um. Agora, daqui a 10 anos, eu diria que nós temos 50% de pasto a menos, 30% de animais a menos e 20% de produção de carne a mais. Vai ter uma intensificação da produção. Vai ter que ter por motivos técnicos e por motivos de preço. Isso significa que nós podemos liberar desses 100 milhões de hectares quase a metade. 20 milhões vão para a agricultura, não muito mais, porque a agricultura também vai crescer verticalmente. E o resto é a grande sacada do Brasil nessas negociações agora da COP20 em Paris, pode ir para florestas plantadas. Isto significa tira-se mais da terra que é pouco aproveitado com pasto degradado e cria-se um microclima favorável, porque a floresta, então, ela é um pulmão que faz circular. Então, nós, em 10 anos, e não é por boa vontade e por simples necessidade, vamos ter uma performance de carbono que coloca o Brasil na liderança mundial. Me conta uma coisa, aonde que entra a questão aí da integração lavoura, pecuária e floresta nessa história toda, nesse processo de intensificação da produção, enfim, tudo mais? Dizem que Deus é brasileiro e parece que é mesmo, né? Porque não há nenhum país onde você tem as condições físicas para realizar um programa deste. Legal. Bom, nós vamos ao nosso primeiro intervalo aqui do Agropapo, nesta terça-feira, 1º de dezembro de 2015. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. É só digitar lá Agropapo na busca que você vai acompanhar todas as nossas edições. Bom, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, nessa nossa boa conversa com Francisco Villa, consultor em agronegócio, e voltamos já já. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo aqui na UTV, a TV da internet, o seu talk show do agronegócio, onde falamos sobre tecnologia, política, economia, leis, tudo que envolve o setor e também outras temáticas. Enfim, afinal de contas, o agronegócio está presente em tudo no nosso dia a dia. Falamos sobre gastronomia, saúde, entretenimento, moda, turismo rural, enfim, tudo. E relembrando que você pode acompanhar, rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta digitar Agropapo lá na busca. E continuando a nossa boa conversa aqui com o Francisco Villa, consultor no agronegócio, nós falávamos, Villa, no bloco anterior da questão aí da integração lavoura, pecuária e floresta, como é que isso vem revolucionando aí o agronegócio brasileiro e também funcionando, pode funcionar como um trunfo aí do Brasil
nessas negociações do clima, enfim, agora que estão sendo discutidas em Paris. Queria que você pudesse contar isso. Qual é o diferencial disso e por que isso é exclusivo, vamos dizer assim, do Brasil, não pode ser replicado em outros lugares? Isto é uma tecnologia, um sistema produtivo que só ocorre nas zonas de clima tropical. Porque você faz o seguinte, quando você tem o pasto, você passa o gado por cima e no fim do ano você tirou nutrientes do solo. A mesma coisa com a lavoura. Então você coloca insumos defensivos e tal, e no fim do ano então você tira outra vez os insumos que tem. E na floresta a mesma coisa. Se você junta as três coisas, você pode ter produção de cana, produção de soja, o milho e produção de madeira, e no fim do ano, quando você 3 vezes sugou a riqueza da terra, você deixa 120%, porque na conjunção dessas três atividades, uma ajuda a outra de economizar ou de usar melhor os nutrientes e a situação. Então, é uma coisa que só a natureza podia ter inventado isso, o cientista nenhum. O grande problema disso é que a realização. Então, você como é que é da adoção isso? Sim, então, a gestão do sistema. Por quê? A lavoura, você tem 1 ou 2 por ano. O boi tem um ciclo de 3 até 5 anos. A árvore tem um ciclo de 5 até 8 anos. São investimentos diferentes, são ciclos diferentes, são riscos climáticos e outros diferentes, são tecnologias diferentes, são máquinas diferentes. Então você tem que ser um mega gestor para ganhar nas 3 áreas e ganhar no conjunto deles. Mas se você conseguir isso, eu conheço algumas fazendas de referência, é o paraíso. Então, se o Brasil conseguir pelo menos usar 10, 15% da sua área útil para agricultura e pasto e floresta, então seria o imbatível em termos de produtividade e de rentabilidade. Muito bem, e a gente continuando nessa questão assim de quebra de modelo, mudança de paradigma, hoje o pecuarista, mais do que ser um criador de gado, ele tem que ser um fabricante de carne, né? Como é que é isso? A gente fala 10 anos, então não pensa no boi, pensa na carne. Então eu já estou numa fase um pouco mais adiantada. Já tem uma terceira onda já. Terceira onda, você pensa no dinheiro. Então você não está fazendo pasto para se divertir, você não coloca o animal lá, menos aquelas pessoas que gostam muito de boi e fazem isto, o boi de elite, mais para se divertir do que ganhar dinheiro. E você produz carne, mas você produz carne para o quê? Para ter um retorno sobre o capital que você investiu na sua terra, nos seus insumos e nas suas pessoas. Então, o que nós hoje estamos tentando explicar para o produtor e os mais dinâmicos, os mais jovens já entendem isso, você tem que tratar a fazenda como se fosse uma fábrica de sapatos. No dia 1 de janeiro você tem um balanço e no dia 31 de dezembro tem que ter outro balanço, de preferência com 5, 6 ou 8% de lucro a mais. Então, enquanto você enxergar a sua atividade rural assim, você de repente tem uma visão diferente e você combina melhor a multidão de tecnologias que você pode e deve aplicar tanto na agricultura como na pecuária. Mudar a perspectiva de que o objetivo final é o varejo, é o consumidor e não a produção? Absolutamente. Não, o início e o fim do seu pensamento deve ser o seu negócio. Como se fosse um banco, como se fosse uma indústria, o seu negócio é rodar atividades produtivas por cima de um pedaço de terra. Para isso, você tem dinheiro no início do processo e precisa ter mais dinheiro no final do processo, primeiro para pagar o seu sustento e da sua família e sobrar um pouco para continuamente reinvestir e incorporar novas tecnologias.
Muito bem. Dentro desse processo de evolução da pecuária brasileira nos últimos anos, vamos dizer assim, um sistema, uma tecnologia, vamos dizer assim, que vem ganhando corpo e musculatura nos últimos tempos, é justamente a questão aí do boi 777. O que é esse boi aí, Vila? Sim. Isto é uma metáfora. E isso é muito didático, é muito inteligente. Na verdade, é o sistema do novilho precoce que eu tive a oportunidade, 10, 12 anos atrás, contribuir para a definição da tecnicidade desses processos. Só que a gente não tinha nenhum nome tão sexy como 777. Isso chama a atenção. Cabalístico até. Exatamente. Então, o animal vai sair com 7 arrobas quando desmama, depois 7 arrobas quando entra na fase final e termina com 21 arrobas, 3 vezes 7 dá 21 arrobas em 24 meses. Então, se você tem uma guia de marcha que diz que você tem que desmamar o animal com 7 arrobas, então você depois vai estudar como é que eu vou conseguir com que CRIP-FIT ou com que outra metodologia. Então, esse 777 é uma metáfora que junta todas as 30, 40 tecnologias que você pode aplicar para chegar, após 90 minutos do jogo, sem prorrogação, ganhando o jogo. Muito bem. E você ganha com 21 arrobas dentro de 24 meses. E como é que está a adoção, a disseminação dessa tecnologia, enfim, no país hoje? Ela está bem melhor, né? Porque é o seguinte, você lembra muito bem, esse seu programa é muito recente, nós temos 3 televisões no agro, nós temos 15, 20 revistas, e 10 anos atrás não tinha nada disso. Então, a informação bem explicada, de forma didática, faz com que, ao longo de tempo, ouvindo 10, 15, 20 vezes a mesma coisa, o produtor começa a mudar a sua visão das coisas, tenha um pouco mais coragem de investir. E, no caso, tanto dos grãos como no boi, nos últimos 10 anos nós tivemos uma década bastante favorável para fazer um investimento em modernidade, e isto vai continuar. Tem um desafio aí de conscientização nessa questão do produtor, vamos dizer assim, mudar um pouco aquela questão, sempre foi feito assim, então vou continuar fazendo dessa maneira. Vamos dizer, a adoção do boi 777 é uma quebra de modelo, é um jeito novo de fazer, é um jeito de fazer mais com menos? Primeiro a gente usa truques, né? Então primeiro diz, Truques no bom sentido. No bom sentido, é verdade, sim senhor. Isso já é traduzido do inglês para truque, tem outro significado aqui. Né? Mas, então, imagens didáticas. Isso. O senhor quer ganhar dinheiro? Quero. Pronto, 777. Né? E aí, então, a gente consegue mostrar para ele que ele tem que mudar. O segundo é que, por que o senhor não usa mais o celular de 2005? É velho, não funciona. Vai lá ver, funciona. Só que agora o senhor quer mais para o mesmo dinheiro. E a mesma coisa. O senhor não quer o celular velho e eu não quero a sua vaca velha. Muito Aí bem. eles entendem. Muito bem. Bom, nós vamos a mais um intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na Altivia TV na internet. Relembrando que você pode, aproveite o intervalo e encaminhe a sua pergunta para o nosso entrevistado pelo número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Bom, e nós vamos a mais um intervalo e voltamos já já. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia.
Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Último bloco do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet. Hoje é terça-feira, 1º de dezembro de 2015, e o Agropapo está engajado aí no dia de luta, de prevenção contra a AIDS. E continuando a nossa boa conversa aqui com o Francisco Vila, consultor no agronegócio. Vila, a gente falou bastante de pecuária, das mudanças no agronegócio brasileiro em termos de evolução tecnológica, intensificação da produção, visão dos países importadores em relação ao nosso sistema produtivo. Eu queria que você falasse agora também de um outro assunto que você tem se notabilizado, que é justamente o desafio que existe no agronegócio brasileiro, principalmente nas fazendas, da sucessão familiar, da sucessão do negócio, né? Por que esse assunto é tão importante e há quantas anda isso hoje na agricultura e na pecuária do Brasil? Esse é um assunto muito amplo e muito urgente. Eu vou dar dois números, duas informações que explicam porque isto é um tema que surgiu nos últimos 3, 4 anos e não há preparação nem por parte dos produtores, nem por parte de consultores para isto. Primeiro, conforme os meus cálculos, nós temos 5 milhões de produtores rurais no Brasil, dos quais talvez uns 200.000 podem ser considerados de porte médio grande. Então, nós temos cada ano 20.000 fazendas, 20.000 que passam do pai para filho, de porte médio e grande. Perfeito. Não estou falando dos pequenos. Então, de repente, tem uma avalanche desse tema. E o segundo é o impacto da quarta revolução industrial sobre todas as atividades no agro. O que é isto? Nós estamos com a biotecnologia, com a nanotecnologia e com o avanço monumental na tecnologia de informação. Big Data, essa história toda. Big Data, tudo isso. 3 tecnologias que vêm ao mesmo tempo e que mudam totalmente o mundo. Você pergunta o Bill Gates, você pergunta os grandes caras lá do Silicon Valley, em que fase da modernização dos nossos, da internet das coisas, etc., nós estamos, e eles vão dizer que nós mal começamos. Então, no ano 2020, nós vamos ter 50 bilhões de conexões simultâneas neste mundo. 50 bilhões por cima de 7 bilhões de pessoas, dos quais só 1/3 usam os nossos telefones. Então, cada um de nós vai estar linkado a 20, 30 coisas. Perfeito. Então, nós vamos colocar um chip no grão, nós vamos colocar 5 chips na vaca e tudo vai ser controlado. Bom, agora, quem vai controlar isso? Qual é o perfil da pessoa que vai fazer isso? Eu, como dono da fazenda, 65 anos, saiu do Sul, então foi para Mato Grosso, trabalhei forte, já apliquei todas as tecnologias modernas, eu não tenho condições de entender estas modernidades. Por isso, tem o guri, como eles chamam lá, que a gente mandou estudar nas melhores universidades, e a filha que é veterinária, etc. Então, esses jovens têm os conhecimentos que complementam a minha experiência. Correto.
eu não posso mais gerenciar sozinho e eles também não podem gerenciar sozinho, porque falta-lhes a experiência de gestão de pessoal, de relacionamento com fornecedores, etc. Então, agora, hoje, mais na agricultura do que na indústria, então as pessoas estão condenadas a trabalhar junto os velhos e os jovens. Fazer essa mistura. Isso. E é uma mistura saudável nesse aspecto, Isso. né? E aí você tem um segundo problema, é que existe a visão do herdeiro e a visão do sucessor. O herdeiro é aquela pessoa da sua família que legalmente tem o direito de ficar com uma determinada parte do patrimônio. Ele é quase acionista. E o sucessor, ele tem que ter condições de seguir o caminho empreendedor do pai. E às vezes não é o filho, pode ser o sobrinho. São personagens diferentes. Ou pode ser o filho do gerente. Uhum. Aí você chama ele para ser o sucessor, você envolve ele, e como eu desenvolvo modelos, você traz ele para dentro da sociedade. Não quer dizer que o herdeiro vai ser o sucessor, né? O herdeiro pode ser, mas geralmente não é. Mas não necessariamente. Geralmente não necessariamente, porque tem que fazer análise. Então, se ele tem as condições para aguentar o tranco de uma agricultura moderna. Então, é a agricultura e mais a pecuária, ainda mais a pecuária leiteira, são as atividades econômicas mais complexas que existem. É fácil montar automóveis, porque lá não tem clima, lá você define o preço. Mas na pecuária, você tem o solo, você tem o pasto que tem a sua vida, o animal que tem a sua vida, você tem o clima que não sabe como é que é, e você tem as máquinas. Então, juntando todos esses subsistemas para depois ficar com lucro, você tem que ser um cara muito bom. É muito mais previsivelmente imprevisível. Exato. Você tem que gerenciar com arte a imprevisibilidade. Aí você faz lucro, e faz mais lucro do que produzir carros. E como é que o proprietário rural hoje, que está comandando a sua fazenda e tudo mais, como é que ele pode iniciar um bom processo sucessório do seu negócio? Quais são os principais fatores que ele tem para observar para poder, vamos dizer assim, escolher bem ali o seu sucessor? Sim. Aí ele tem que fazer como quando ele define para fazer uma dieta, um regime, né? Então ele tem que chamar alguém de fora que apoia. Então normalmente as pessoas chamam um advogado, um contador, para fazer a transferência de pessoa física para uma jurídica, mas isso é a última coisa que você deveria fazer. Ele deveria chamar, e aí naturalmente a coisa é muito complicada. Nós não temos mais do que 5 ou 6 pessoas no Brasil que têm experiência suficiente para apoiar nessa solução holística de um negócio. Ele deveria procurar alguém. E aí sempre pergunta, quem deve começar a conversa, o velho ou o jovem? A minha sugestão é não o jovem, porque se você um dia, no domingo, vai dizer, eu ouvi uma conversa lá no programa do Ronaldo, falaram da sucessão familiar, o pai vai dizer, você quer dizer o quê com isso? Quer tomar o meu negócio? Pronto. Então, tem que, ou através da mãe, ou através do vizinho, você tem que deixar essa notícia para avisar o pai que nós estamos entrando numa nova era do conhecimento total, que não tem nada a ver com o mindset, com a maneira como ele está enxergando, como ele fez negócio bem sucedido no passado. Vai mudar todos os insumos, vão mudar as regras do mercado. Daqui a 10 anos você só produz em programas de fidelidade junto com as empresas de fornecimento e com os frigoríficos. Então esse é o novo desafio e isso o pai, assistindo esse tipo de programas, lendo os artigos nos jornais e nas revistas, ele tem que tomar a iniciativa, porque senão ele vai perder a obra da vida dele. Sim. Diz uma coisa, Abílio, sucessão familiar então é um fator de risco aí para o agronegócio brasileiro nos próximos anos? Como é que você vê isso? É um fator de risco se não for feito. Tem que ser feito. E como é que está a atenção do setor para isso? Não, é o seguinte, sempre vai ter vencedores e vai ter excluídos. Nós hoje, para deixar um alerta aqui, nós temos 1%
do total dos 5 milhões de produtores, 1% que produz a metade dos alimentos. Essa tendência é para se reforçar. Então, quem quer produzir alimentos no futuro não pode deixar de seguir o caminho da modernização, e isto é utilizar mais tecnologia e modelos de gestão melhores, e isto passa pela inclusão da nova geração que tem essas ferramentas. Muito bem, a gente está caminhando para o desfecho do nosso programa, Vila, mas eu quero fazer uma pergunta aqui que chegou pelo nosso WhatsApp para você, do Cleiton Pérez Figueira, de Uberaba, Minas Gerais. Vila, de uma maneira bem rápida, assim, sintética, o que esperar? É difícil dizer isso, mas o que esperar do agronegócio em geral em 2016, tanto na pecuária quanto na agricultura? O que você pode recomendar, vamos dizer assim, para o produtor? Pode trabalhar com a hipótese que vai ficar igual a 2015. Nem melhor, nem pior, porque tem uns momentos que são plurianuais, existem fatores que podem melhorar, outros que podem piorar. Eu diria 2016 igual a 2015. Cautela é a palavra-chave, então? Cautela, inteligente e observando a próxima curva para depois acelerar em 2017 e 2018. Então, nós tivemos uma reunião ultimamente com todos os especialistas do mercado e todo mundo tem uma ideia diferente, mas o resumo era vamos continuar assim, porque tem demanda. O clima está razoável, o que se pode prever, os preços são um pouco mais altos, mas o próximo ano, tanto na pecuária como nos grãos, então deve ser semelhante a 2015. Muito bem. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, Vila, a sua participação aqui no Agropapo, o seu talk show do agronegócio. Foi ótima a nossa boa conversa e volte mais vezes. Muito obrigado, Ronaldo, e parabéns pelo programa. Muito bem. Bom, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta acessar lá e colocar na busca Agropapo. E na próxima quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2015, nós vamos conversar com um consultor em carreira no agronegócio, o headhunter Jeffrey Abrahams. Nesses tempos bicudos aí, da questão do mercado de trabalho, é sempre bom a gente poder saber quais são, o que aguarda aí, enfim, o mercado de trabalho, as oportunidades de emprego daqui para frente. Então, até a próxima quinta-feira. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.